Graça e paz a todos e todas. Amém. Vocês estão bem? Louvado seja Deus por isso. Gente, abra a Bíblia de vocês comigo. Livro de Ruth. Livro de Ruth. Capítulo 3. Ruth, capítulo 3. A gente vai ler dois capítulos e 2 versículos, tá? Capítulo 3, do versículo 1 ao 3º. E logo em seguida o capítulo 4, do versículo 1 ao 8º. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando a cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira, mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Agora capítulo 4. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Exatamente quando o resgatador, diga comigo, resgatador. De novo, resgatador. Pela terceira vez mais forte, resgatador. Ai, caramba. Ele foi, sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. Eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar a você o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir a você que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate-a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Parênteses. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Quando o resgatador disse a Boaz: adquire-a você mesmo, tirou a sandália. Feche os seus olhos comigo, por favor. E ore comigo assim: Senhor Jesus, obrigado por tua graça, por teu amor e pela tua misericórdia. Que a tua presença esteja em nós, Senhor. Que o teu amor esteja em nós. A minha oração aqui é a mesma de sempre. Que eu não atrapalhe a tua mensagem, mas que eu seja um canal para falar aquilo que a tua igreja precisa ouvir nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Gente, vocês vão se lembrar e eu espero que lembrem, né?
de um sermão que eu ministrei há um tempo atrás, e que eu falei exatamente sobre a saída de Noemi de Belém para Moabe. Então Noemi saiu de Belém, porque Belém passava por um momento difícil. Vocês lembram de Gideão, quando Gideão está malhando trigo no lagar, no local de prensar uva? Lembram dessa história? Que o anjo chega, Gideão, varão valoroso. Noemi é dessa mesma época. Noemi é dessa mesma, é contemporânea de Gideão. Então Noemi, de repente, está do outro lado da cidade, saindo de Belém, enquanto Gideão está do outro lado de cá, malhando trigo. Então, só para vocês terem um contexto histórico aqui do momento. Então, quando eu falei sobre essa saída de Noemi, saindo de Belém, porque tinha um período difícil e fome nessa cidade, indo para Moabe, que era uma cidade pagã. E aí eu falo sobre a decisão errada de Noemi de abandonar o lugar da bênção no momento da necessidade. Porque às vezes a gente ou toma as decisões difíceis nos momentos que não é para tomar. Às vezes a gente sai de um local para ir para um outro, sendo que no local que a gente estava é onde a gente teria a bênção que a gente gostaria de receber. E quando a gente vai para um outro local, a gente acaba não sendo tão abençoado assim. Isso foi o que Noemi fez. Noemi sai de Belém, ela, um marido e 2 filhos. Quando Noemi volta para Belém, Noemi volta ela, viúva, e uma nora viúva. Então ela volta num estado pior do que saiu. Num estado pior do que saiu. Hoje eu quero falar um pouco sobre essa volta de Noemi, sobre esse momento que Noemi chega em Belém. E eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui comigo, para que vocês não percam o que Deus tem para falar para a gente nessa noite. Noemi volta sem marido e sem filhos. Quando Noemi volta, ela volta ainda mais pobre do que ela foi. Ela volta tão mais pobre do que ela foi, que ela instrui Ruth a ir pegar comida que caía no chão. Esse é o nível de pobreza que Noemi está passando. A necessidade que Noemi tem ali no momento é: eu não tenho marido, eu não tenho filhos, somos só nós duas. Então, Ruth, você tem que ir no caminho de colheita das espigas de milho, e aquilo que cair no chão, você pega e traz para casa para a gente comer. Essa é a necessidade que Noemi tem. Fora o medo do nome do seu marido ser perdido na história, porque sem e aí vale lembrar, gente, que não é machismo nem da minha parte, nem tampouco da Bíblia, mas é um momento histórico que a gente está vivendo, ok? Então, se eu falar algo aqui, é baseado nesse momento histórico. Vale lembrar que a mulher, em relação ao seu marido, era mais inferiorizada. Quem tinha mais importância numa escala social era o homem. Só que nesse ponto a gente tem 2 mulheres morando sozinhas. Essas 2 mulheres precisam de um homem na casa para que essa linhagem da família vá adiante. Porque sem o homem na casa, a família não conseguiria progredir. A
família não conseguiria procriar, entende? Então não daria para dar continuidade. Só que morreu o marido de Noemi, os 2 filhos que ela tinha também morreram, então não tem mais ninguém para dar continuidade ao nome da família. E aí surge uma das leis que a Bíblia ela nos menciona aqui. Eu gostaria até que você abrisse aí, se você puder. Deuteronômio 25, do 5 ao 10, diz assim, ó: se 2 irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem filhos, sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Isso é a lei. Isso é a lei. Ou seja, basicamente, se um dos filhos de Noemi, se somente um dos filhos de Noemi tivesse morrido, o outro casaria com Ruth e teria filhos para honrar a memória do que morreu. Só que no caso de Noemi é mais complicado, os 2 estão mortos. Não tem mais ninguém dentro daquele círculo familiar que pudesse fazer isso. Então surge um homem chamado Boaz. Surge Boaz na história, que na memória de Noemi era o parente mais próximo da família. Porém, quando Boaz fica sabendo disso, Boaz lembra: não, eu sei que eu sou um dos mais próximos, mas tem um na minha frente, e eu não posso passar por isso, porque senão tanto eu como vocês seremos amaldiçoados. Então a gente tem que, de maneira obrigatória, apresentar essa questão para esse outro. É quando a gente chega no texto que a gente leu, Boaz chama esse parente mais próximo, apresenta ele a questão, fala: olha, chegou Noemi, chegou Ruth, elas têm propriedade, mas para que você adquira a propriedade delas, você tem que casar com ela, e também agora ajudá-las a se manterem. Só que se você casar com ela, os seus bens também fazem parte agora dela. Então se você morrer, os seus bens vão para ela. Então Boaz apresenta a questão: você quer resgatar essa mulher? Não, se for para dividir os meus bens, eu não quero. Se for para dividir aquilo que eu tenho com alguém que eu nem conheço, não quero. Resgate você, fica à vontade. Pode ficar com a terra, pode ficar com as mulheres, não precisa. Então a gente tem a segunda parte dessa lei do levirato, que é Deuteronômio 25, 7 e 9, diz assim: se todavia ele não quiser, ele, o parente mais próximo, não quiser casar-se com a mulher de seu irmão, ela irá aos líderes da cidade e dirá: o irmão do meu marido, está se recusando a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel. Ele não quer cumprir comigo o dever de cunhado. Os líderes da cidade convocarão e conversarão com ele. Se ele insistir em dizer: não quero me casar com ela, a viúva do seu irmão se aproximará dele na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele, cuspirá em seu rosto e dirá: é isto que se faz com o homem que não perpetua a descendência do seu irmão. Gente, quando Boaz chega com a questão, o outro quer somente os bens, não queria as responsabilidades. Porém, quando ele diz: eu não quero, ele então tira a sandália dos pés e entrega para Boaz, e diz assim: Boaz, é sua. Então Boaz resgata Noemi, resgata Ruth, adquire as suas terras, se casa com Ruth e tem um filho chamado
Obed. E lembre-se que o livro de Ruth termina assim: Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Guarda isso na tua memória. Agora, o que a gente pode aprender com tudo isso aqui? Separei duas coisas que eu gostaria de apresentar para vocês, para que fizesse sentido. As tragédias do nosso passado não impedem o que a gente pode viver no futuro. As tragédias do nosso passado não impedem o sucesso do futuro. Uma informação interessante aqui nesse texto é que a palavra que é usada para resgatador é uma palavra chamada Goel. E Goel tem uma referência, Valdir, direta ao Messias, ao Cristo que viria resgatar o seu povo. Uma outra coisa que a gente leva em consideração é que o nome de Ruth aparece em seu livro 12 vezes, enquanto Goel aparece somente 9. Isso é uma forma de Deus dizer o seguinte: você é o protagonista da sua história. Se você precisar da minha ajuda, eu estou aqui para te ajudar, mas é você que vive. As decisões são suas, as escolhas são suas, as consequências são suas. Entende? Mas você é o protagonista da sua história. Se você precisar, Carol, de alguém para te dar um emprego, eu consigo, mas você tem que mandar um currículo pelo menos. Você tem que mandar a redação pelo menos. Eu fiquei sabendo que você ficou com medo de mandar a redação. Você tem que mandar a redação, porque se você não manda a redação, o RH não tem como te avaliar e te contratar para a empresa. Você é o protagonista da sua história. Você tem as opções de escolher aquilo que você quer escolher ou que você precisa escolher. O que eu quero que a gente entenda aqui nessa noite, nesse primeiro ponto do livro de Ruth, é que se a gente ficar de fato sempre somente, entenda o que eu vou dizer, ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Conhece gente que só fica orando? Vive o dia inteiro no monte, chega em casa e não tem o que comer. Vive numa pindaíba desgramada. Por quê? Porque não trabalha. Ore como se tudo dependesse de Deus, porque de fato depende. Mas trabalhe como se tudo dependesse de você, porque é você que é o protagonista da sua história. Deus vai sempre intervir quando você precisar de algo. Quando algo estiver fora do seu controle, Deus vai sempre intervir, porque Ele nunca vai te deixar só. Mas as decisões que você toma são suas. Noemi tomou uma decisão e se arrependeu dela. Voltou. Quando ela voltou com a decisão ruim que havia tomado, Deus interveio, trazendo para ela um resgatador. Gente, a mensagem que Deus está dando para nós essa noite é assim: vá viver a sua vida. Se você precisar de um milagre, eu estarei logo atrás de você. Mas viva a sua vida. Não fique pegado no seu passado ou nas decisões ruins que você tomou. Comece a tomar decisões melhores.
Não fique lembrando das decisões ruins do passado, das tragédias do passado, das dores do passado. As coisas que passaram, já passaram. Agora a gente precisa seguir a vida da melhor maneira possível. Deus estará logo atrás da gente para nos ajudar se a gente cair. Mas viva a tua vida. Segunda coisa que eu aprendo aqui, a limpeza da eira não é responsabilidade nossa. A limpeza da eira não é responsabilidade nossa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem permissão para plantar. Você tem permissão para colher. Você tem permissão para andar com os servos que plantam e que colhem. Mas quando chegar na hora de limpar, você pode até se limpar, você pode até se perfumar, você pode até vestir a sua melhor roupa, mas na hora de limpar a eira, não é responsabilidade nossa. Tem alguém chorando aí? O fato da gente plantar na eira, o fato da gente colher na eira, o fato da gente andar com os servos da eira, não significa que a gente é dono dela. Não significa que a gente tem que limpar essa eira. E eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou dizendo. Porque tem gente que anda na igreja, tem gente que planta para a igreja, tem gente que colhe para a igreja, tem gente que se limpa e vem para a igreja, tem gente que veste a melhor roupa e vem para a igreja, mas tem gente assim, que quer limpar a igreja. Tem gente assim, que quer tirar quem não tem que sair, que quer expulsar quem chegou agora, sabe, gente que não tem noção do que fala para alguém, e com isso pode estar fazendo a função que não é sua. Ruth tinha permissão de pegar as espigas da plantação, mas quando chegou a hora de limpar a eira, era Boaz que fazia, porque ele era o resgatador. Então a gente pode até ter a ideia de plantar e colher, mas se Boaz é uma figura de Cristo e Ruth é uma figura da igreja, então Cristo deixa a igreja plantar, Cristo deixa a igreja colher, Cristo deixa até você pegar espigas que caem pelo caminho, mas na hora de limpar a igreja, Ele virá e vai limpar da melhor maneira possível. Se tem uma coisa que Cristo não deixa a gente fazer, é limpar a igreja, porque a gente, se fosse assim, imagina se só ficasse na igreja quem você gostasse. Imagina se só viesse para a igreja quem você acha mais bonito, mais bonita, mais cheiroso. Imagina se só viesse Ontem a gente estava na aula e aí uma das meninas falou assim: se eu tivesse 1% do poder de Deus, quando alguém me enchesse a paciência, era só assim, puf. Imagina se a gente tivesse o poder de excluir todo mundo que nos enche a paciência num dia. Primeiro ia ser a mulher. Cristo não deixa a gente fazer essa limpeza na eira, porque a gente não tem experiência para diferenciar o que é joio e o que é trigo. A gente não sabe entender o que é joio e o que é trigo. Então a minha mensagem para você nessa noite é assim: busque a presença de Deus, busque o poder do Espírito Santo para cumprir o propósito que você foi chamado para cumprir. Não fica olhando que a eira está cheia, não. Para finalizar, grande mensagem do livro de Ruth é que por mais que as nossas decisões nos levem para lugares distantes,
Deus nunca nos deixa só. Por mais que a gente tenha tomado decisões erradas ao longo da vida, Deus está sempre disponível para mudar o nosso futuro. Por mais que a gente tenha tomado decisões que nos levassem para lugares que a gente viu que era ruim depois de chegar lá, Deus está sempre nos conduzindo. Olha só como que começa o livro de Mateus, 1500 anos depois. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. 1500 anos depois, a gente vê ainda o nome de Ruth vivo na história. Até hoje a gente vê o nome de Ruth vivo na história, porque a gente está aqui falando sobre ela. Tudo isso porque ela teve a capacidade de entender que tomou uma decisão errada, perder tudo que tinha e voltar, entendendo que Deus poderia ajudar. Mas a minha ideia para vocês aqui hoje é essa. Saiba que as tragédias do seu passado não impedem o seu futuro. E lembrem-se que a limpeza da eira não é responsabilidade nossa. Seja protagonista na sua vida, entendendo que você precisa tomar as decisões que você tem que tomar. E que se você tiver ou precisar, Deus vai estar lá para te guiar também. Fique de pé no teu lugar, por favor. Feche os seus olhos, por favor, por um minuto. Feche os seus olhos. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Se você pode, erga suas mãos e cante isso, vai. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem
acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Feche os seus olhos por um minutinho, assim, todo mundo. Eu quero te trazer à memória as decisões ruins que você já tomou na sua vida. Lembra das decisões ruins que você tomou e que mesmo assim o Senhor te ajudou. Mesmo tomando as piores decisões possíveis, que te levaram para tempestades, que te levaram para covas, que te levaram a doenças, mesmo tomando essas decisões ruins, o Senhor esteve com você. Não houve ferrolhos, não houve portas, não houve tempestades, não houve muralhas, não houve mortes, não houve doenças, nada que conseguiu fazer com que a palavra do Senhor não se cumprisse para você. Lembra das decisões ruins que você tomou aí, e lembra agora dos livramentos que o Senhor te deu por conta dessas decisões. Isso é Deus te mostrando assim: você é o protagonista, é você que toma as decisões, mas se você precisar, eu vou estar aqui e vou te ajudar. Mesmo que você tome decisões ruins, eu não vou te deixar só. Eu estarei com você. Eu te salvo. Eu te guio. Eu te curo. Eu abro porta. Eu fecho porta. Eu quebro correntes. Eu quebro ferrolhos. Eu livro de enfermidades. Eu curo de enfermidades. Eu abro caminho. Eu tiro água do chão. Eu faço o sol parar. Qualquer coisa eu faço para te ajudar a seguir o propósito que eu tenho para você. Se você acredita nisso, cante esse refrão mais uma vez para a gente encerrar. Não há ferrolhos. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa. Eu estou com você, diz o Senhor. Por mais que você tome decisões ruins, eu estarei com você, diz o Senhor. Você é o protagonista da sua vida. Mas se você precisar de um milagre, eu estarei aqui. Se você precisar que eu acalme a tempestade, eu estarei aqui. Pois sua palavra Se
você precisar de cura, eu estarei aqui. É pura. Se você precisar de emprego, eu estarei aqui. Escudo para os que nele crê. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Domingo às 9h30 da manhã, um período de 15 minutos de oração. Vem com a gente dobrar o joelho e tirar esses 15 minutos de oração. Depois, às 10 da manhã, nós temos o nosso culto de inspiração. E no outro domingo, então, a gente já vai ter a Santa Ceia do Senhor no dia 3. E nesse dia 3, então, de agosto, vai ser um domingo incrível, porque às 8 da manhã, nós teremos o café com os voluntários. E na sequência, um alinhamento funcional. E na sequência, a Santa Ceia com o time que serve na igreja. Então se prepara para o dia 3 de agosto. Você que já está envolvido, 3 de setembro, você que já está envolvido no ministério, vai ser realmente domingo que vai valer a pena estar na igreja. Amém? Nos encontramos quando? Sexta-feira, a partir das 20. Levante as mãos. Senhor, conduz essa igreja, esse povo de volta para os seus lares, debaixo das tuas poderosas mãos. Que nós possamos contemplar a tua boa mão sobre nós. Eu passo e pouso os meus, os teus cuidados com esta convicção, que há um mover, meu Pai, sobre cada um de nós, que há algo novo para ser vivido, e o teu nome ser engrandecido. Que esta igreja, que aqueles que estão online, que aqueles em algum momento da sua vida vai assistir este culto pelo túnel do tempo do YouTube, possa desfrutar, meu Pai, dessa palavra transformadora, encorajadora. Eu abençoo este povo e esta igreja, que eles tenham a melhor quinta, a melhor sexta, o melhor sábado e o melhor domingo dos últimos tempos, em nome do Senhor Jesus. Se você crê comigo, diga amém. Faz assim. E a graça de Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Todos digam para valer agora, e todos digam a última vez, grita aí, todos digam amém. Aplauda o Senhor. Valeu, Deus abençoe vocês, que dentro dos seus lares vocês sejam luz.